Fala pessoal do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente dá continuidade a partir de agora à nossa parte 1 de Criminologia para Delegado de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. A gente começou na outra aula a falar dos aspectos introdutórios que o edital dessa disciplina colocou no certame para delegado de Polícia Civil daquele estado. Antes de mais nada, não se esquece de curtir, de deixar a tua curtida aqui, não se esquece de se inscrever no canal para receber sempre as próximas atualizações, as próximas aulas, os próximos conteúdos e de compartilhar esta aula com quem você acha que pode gostar dela e está compartilhando a jornada de estudo junto contigo. Segue a gente no @dedicação delta e no @prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's, onde você me encontra se precisar tirar quaisquer dúvidas sobre quaisquer pontos desta disciplina ou de todas as outras. Meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, sou doutorando e mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tradutor brasileiro de algumas obras de Eugênio Raul Zaffaroni. Sem mais delongas, vamos em frente. No nosso primeiro encontro, nós abordamos com um intento um pouco mais aprofundado os itens 1 e 2 do edital de criminologia para delegado de Polícia Civil de Santa Catarina. O nosso intento naquele momento foi não somente te dar palavrinhas-chave para você decorar e colocar na prova, mas fazer com que você compreendesse o que é a introdução à criminologia e no que é que essa disciplina se diferencia da política criminal e do direito penal, que no nosso edital aparece com o nome de dogmática, mas significa justamente isso. Essa não é uma aula, obviamente, exaustiva de criminologia, não é um curso de criminologia, mas somente 2 aulas introdutórias a esses temas propedêuticos da disciplina. Aqui, neste momento, eu quero trabalhar com você os itens 3 e 5 do edital, da mesma maneira introdutória e fazendo com que você aprenda a pensar a questão, não somente decore palavrinhas-chave. Assim fica mais fácil a tua preparação, fica mais simples entender a disciplina e você guarda espaço no teu HD para decorar coisas que são mais robóticas mesmo. Os itens 3 e 5 do nosso edital nos colocam 2 temas importantes: objetos de estudo da criminologia, delito, delinquente, vítima e controle social, e modelos teóricos da criminologia. Dentro deles, 2 temas são mais relevantes: as criminologias tradicionais e as criminologias críticas, para usar a terminologia que o nosso próprio edital utilizou. Dentro dessas criminologias tradicionais, nós encontraremos a famosa luta de escolas, um tema muito comum nas provas de criminologia, não somente para delegado de Santa Catarina, mas delegado de São Paulo, qualquer outra prova para delegado de polícia que você for fazer, vai trazer esse tema, o tema da luta de escolas, que é basicamente uma luta metodológica entre os clássicos e a escola clássica e os positivistas da escola positivista. E na escola crítica ou nas criminologias críticas nós encontraremos a seu turno uma pleiade de outras criminologias e de outros modelos teóricos: o etiquetamento, a criminologia crítica em sentido estrito ou criminologia radical, a criminologia feminista, a criminologia de gênero, criminologia queer, criminologia ambiental, a criminologia dos presos, dentre outras. O que é que diferencia essas 2 grandes pleiades de criminologias? As tradicionais, no bojo das quais nós encontraremos escola clássica e escola positivista, e as criminologias críticas, em que nós nos depararemos com todas essas últimas que mencionei. Uma lógica bastante simples de compreender: as criminologias tradicionais são criminologias que legitimam a ordem social, se abstendo, portanto, de criticar para que serve o sistema penal, a que interesses ele serve, se ele é justo ou injusto, se há interesses econômicos ou políticos por trás dele. São criminologias, portanto, que partem do pressuposto de que a ordem social é legítima, é boa, é justa e é moral. As criminologias críticas invertem essa chave de pensamento e são modelos teóricos de crítica à ordem social, de deslegitimação dela, portanto. Vejamos o seguinte: Rodrigo, você mencionou que há objetos de estudo da criminologia e na nossa parte 1 a gente se debruçou sobre alguns deles. Isso é verdade. Você encontrará na sua prova para delegado de Santa Catarina e em qualquer outra prova para delegado que fizer a seguinte afirmativa: a moderna criminologia tem como objeto de estudo o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. Isso está certo ou está errado? Olha, está bastante certo.
Se você se deparar com uma questão objetiva ou mesmo discursiva que te aborde isso dessa exata maneira, você pode marcá-la como adequada, sem peso na consciência, sem dúvida nenhuma. Ela está certa. Mas também é verdade que até a gente chegar nesse patamar do que hoje alguns autores gostam de chamar de criminologia moderna ou criminologia contemporânea, as várias escolas e os vários pensadores que se sucederam ao longo do percurso histórico das ideias criminológicas tiveram objetos preferenciais de estudo dentro desses quatro. De novo, é certo que hoje a moderna criminologia científica, como uma disciplina do ser, uma disciplina explicativa, descritiva da questão criminal, com um método indutivo, um método empírico, um método científico, tem a vocação de estudar os quatro objetos. Também é verdade que ao longo do percurso histórico da criminologia, cada uma das escolas voltou seus olhos preferencialmente para um desses objetos. Eu quero então, a partir desse momento, que você compreenda a relação entre as escolas criminológicas, a sua evolução no tempo e os objetos de estudo dessa disciplina. Para fazer isso, a gente começa do início. Veja você. É fora de dúvida que a criminologia não nasce no século XIX. Ao menos se a gente quiser dizer que a criminologia é uma disciplina de estudo da questão criminal. Esse estudo sempre esteve presente e sempre acompanhou a evolução histórica dos homens. Sempre se estudou, e Raul Zaffaroni, por exemplo, demonstra isso num pequeno livrinho chamado O Nascimento da Criminologia Crítica, qual era o papel dos demonologistas, ou seja, aqueles indivíduos que estudavam os demônios, as bruxas, as entidades místicas, na construção de um pensamento teórico sistematizado, politicamente importante sobre a questão criminal. A gente está falando aqui, sobretudo, da Idade Média, mas Raul Zaffaroni não deixa que a gente duvide. A criminologia nasce muito tempo antes do século XIX, de maneira muito porosa. Ela vira uma disciplina científica como nós a conhecemos hoje, é verdade, na modernidade, no século XIX. Então, embora desde a antiguidade grega se discuta a questão criminal, as melhores formas de intervir no delinquente, o que é um ato que deve ser ou não punido, reprovado socialmente, e embora a Idade Média seja o período em que Raul Zaffaroni identificará o nascimento da primeira gama e pleiade de discursos criminológicos, é só no século XIX que a disciplina se estabelece, que a criminologia se estabelece como uma disciplina criminológica. Antes disso, no século XVIII, a gente tem o primeiro momento político da criminologia. Alguns autores gostam de chamá-lo de escola clássica. Seus autores primordiais e mais importantes são alguns europeus. Francesco Carrara, um magistrado político italiano, Paul Anselm Feuerbach, um jurista e penalista alemão, Gian Domenico Romagnosi, um filósofo do direito também italiano, e Cesare Beccaria, o famoso autor daquele pequeno livrinho chamado Dos Delitos e das Penas. Esses autores se preocuparam com a questão criminal num momento em que prevalecia na Europa uma ideia de contenção do poder punitivo. Todos esses autores falavam sobre a limitação do poder absoluto, dos estados absolutistas, no manejo do poder punitivo. Estavam muito preocupados, portanto, em propor uma certa humanização do exercício do poder punitivo. As suas premissas teóricas eram as seguintes. Primeiro, todo o trabalho dos homens com relação à produção do direito e à aplicação concreta do poder punitivo, ou seja, a dinâmica fática do sistema de justiça criminal, é limitada pela ordem divina e natural que precede as convenções. A maioria desses autores, ou pelo menos a maioria dos mais importantes deles, tergiversava muito com o justnaturalismo, e vários deles eram inclusive bem religiosos. Colocavam, portanto, nas discussões sobre o poder punitivo, o sistema de justiça criminal, o crime e a criminologia, elementos muito morais, elementos atinentes ao pecado, elementos atinentes à religiosidade. Carrara chega a produzir uma frase bastante interessante, dizendo que o poder punitivo é exercido pelos homens, mas por delegação de Deus. O direito penal, portanto, é fruto do trabalho convencionado dos homens, mas ele é limitado e deve servir a uma lei natural, prévia, absoluta e imutável, que é dada pela lei das coisas, pela própria natureza do mundo, e também pela natureza divina, pelas leis divinas e pela vontade que precede a dos homens. Isso tudo colocava o seguinte tema na escola clássica. Bom, é verdade que existe uma lei divina, é verdade que existe uma lei natural que corrobora toda a ordem social, mas também é verdade que o crime é produto das leis humanas. Significa dizer, então, que como oferece Carrara, o crime não é uma simples transgressão moral, o crime não é um simples pecado, o crime é um
ente jurídico, um fato moralmente reprovável com abalo social necessariamente criminalizado pela lei. Ou seja, o crime é um ente jurídico que tem dentro do seu bojo elementos morais, elementos ditados por essa lei eterna e imutável da natureza das coisas, mas ainda assim um ente jurídico. Perceba você, eu disse há pouco que a criminologia ao longo do tempo se debruçou sobre delito, delinquente, vítima e controle social. Uma das premissas fundamentais da escola clássica era dada pelo momento político que esses autores viviam. A ascensão do iluminismo e da razão como um mote e uma mola fundamental do comportamento de todos os homens estava na mesa do debate das ideias. Os autores da escola clássica partiam do pressuposto de que não existe diferença qualitativa entre os homens. Todos são iguais em razão, em potência, em capacidades e em habilidades. O que é que os diferencia, então? O simples fato de que uns decidem praticar o crime e outros decidem não praticá-lo. O simples uso correto ou incorreto do seu livre-arbítrio, do seu poder de decisão, que para esses autores é completamente livre, não constrangido, sem qualquer tipo de amarra. Se isso é verdade, e se o que diferencia os homens não é a sua constituição biológica, não é o tamanho do seu crânio, não é o local onde nascem, não é o seu poder econômico, não é a sua história, mas sim o modo como eles decidem usar o seu livre-arbítrio, o foco de interesse da criminologia clássica não vai ser os homens, porque eles são todos iguais, não muda nada. Vai ser, na verdade, o que eles fazem. Portanto, daqueles 4 objetos, delito, delinquente, vítima e controle, o objeto de estudo preferencial da criminologia clássica é o delito. Isso, todavia, mudará quando, no século XIX, a criminologia ganha ares de uma disciplina verdadeiramente científica. Aqui, a gente tem uma mudança metodológica com relação à escola clássica. Esses autores utilizavam a metodologia do direito penal, tradicionalmente dedutiva e não científica, não experimental, não empírica. Quando no século XIX alguns autores, como Cesare Lombroso, como Raffaele Garofalo e como Enrico Ferri, passam a se valer da metodologia das ciências duras, as chamadas hard sciences, para aproximar a questão criminal das ciências, a metodologia se altera. No nosso primeiro encontro, a gente viu que a metodologia da criminologia é essencialmente empírica, experimental, do ser, transdisciplinar. Isso porque a criminologia, como disciplina científica, e eu friso que isso é muito afirmado, como tendo seu nascimento no século XIX, quer se valer da metodologia das ciências não criminais, da matemática, da medicina, da biologia, da química, dentre outros. Esses autores, portanto, começam a tratar a criminologia como ciência. Isso não é trivial, não. Segundo esses autores, a melhor ciência para explicar a questão criminal seria a medicina, que deveria ser ajudada pela antropologia, pela psicologia e por outras ciências semelhantes. Lombroso era médico, Lombroso era um médico, Cesare Lombroso era um antropólogo e estava essencialmente atento aos debates que a medicina da época desenvolvia. Ele parte de uma premissa diferente dos clássicos, onde esses autores diziam que não existia qualquer tipo de diferença qualitativa entre os homens. Lombroso passava a dizer o contrário e falava, não, sim, existem diferenças qualitativas entre os homens, sim, porque alguns homens são doentes, outros não. Alguns homens têm características físicas e biológicas, outros não. Se isso é verdade, o que diferencia os homens não é o ato que eles praticam, mas, em verdade, a sua própria natureza. Em Lombroso, portanto, o foco de objeto, o objeto que deve ser o foco de estudo da criminologia deixa de ser o delito, porque o ato não importa. O que importa é perceber aquilo que diferencia cada um dos homens, a sua própria condição. Então, em Lombroso, o objeto preferencial de estudo da criminologia deixa de ser o delito e passa a ser o delinquente. E Lombroso explicará os seus estudos, sobretudo a partir de uma perspectiva biológica. Não raro, alguns autores falam de uma criminologia positivista biologicista. Porque, segundo esse autor, por exemplo, seria possível afirmar, já na infância ou nos primeiros anos de vida, se alguém seria no futuro um criminoso ou não, examinando a sua constituição corporal, a sua cor de pele, o tamanho do seu crânio, a forma de organização dos seus ossos, da sua musculatura e outros aspectos físicos.
Em um dos seus contemporâneos, chamado Enrico Ferri, nós encontraríamos uma modificação ligeira disso. Ele também se interessava pelo delinquente, não muito pelo delito. Só que em vez de propor uma criminologia que era essencialmente biologicista, ele propunha uma criminologia que era essencialmente sociologicista, dizendo que o fator determinante para a prática do crime não era necessariamente a constituição biológica do sujeito, mas a inserção social dele. Aqui a gente já pode perceber um poderoso momento de disrupção entre a escola clássica e a escola positivista. Lá, nos primeiros, o crime era produto de uma decisão livre, livre-arbítrio, porque os homens todos eram dotados de razão que era dada a eles pela lei natural das coisas, por Deus, pela própria condição humana. O crime é produto de uma decisão livre. Nos positivistas isso muda e o crime é produto de uma determinação. Ou seja, quando você nasce, você já está pré-determinado a praticar um delito. Você pode tanto praticá-lo por uma determinação biológica, como nos ensinava Lombroso, ou por uma determinação sociológica, como nos ensinava Henrique Ferri. Mas o certo é que praticar um delito, se você tem as condições que seriam, em tese, pré-determinadas, e a ciência criminológica as poderia descobrir, era o seu futuro inafastável. A gente consegue perceber aqui, então, o grande ponto de diferença metodológica e caracteristicamente estrutural entre essas duas criminologias. De novo, para os clássicos, o crime é produto de uma decisão mal tomada, do livre-arbítrio. Eu, Rodrigo, escolhi praticar um delito. Para os positivistas, o crime é produto de uma determinação. Não é que eu escolhi, é que desde que eu nasci, herdando o gene da criminosidade de todos os meus antepassados, ou adquirindo pelo meu meio social de inserção, desde esse momento eu já estou pré-determinado, destinado inelutavelmente à prática do delito. Se isso é verdade, o objeto preferencial do estudo da criminologia clássica não é o homem, porque todos são iguais. É o produto da sua decisão diferente, o delito. Na criminologia positivista, não é o produto da sua decisão diferente, porque os homens não tomam decisões pelo delito. Na verdade, o que os diferencia, e assim o objeto de estudo preferencial da escola positivista, é o homem, o delinquente, portanto. As criminologias tradicionais, escola clássica e escola positivista, dessa maneira são criminologias que legitimam a ordem social e que não estão preocupadas em questionar por que, a quem serve, o que e como sobre o controle social. Esse é um objeto de estudo que ainda não estava no debate de ideias entre os criminólogos. A vítima era um objeto de estudo que ainda não estava primordialmente no debate de ideias entre os criminólogos. Isso tudo começa a mudar a partir do século XX. Vamos deixar de lado a vítima como um objeto de estudo da criminologia provisoriamente, a gente vai voltar a ela depois. Eu quero examinar com você a relação entre as criminologias críticas do século XX e aquele último objeto de estudo, o controle social. A partir do século XX, as relações de determinação entre biologia ou sociologia e crime começam a ser muito questionadas. E alguns autores falam de um verdadeiro giro sociológico da criminologia. Várias teorias e subteorias começam a surgir nos Estados Unidos e na Europa. A teoria da anomia de Durkheim na França, a escola de Chicago nos Estados Unidos, mas dentre várias outras, as teorias das subculturas, cada uma buscando explicar como as questões sociais importavam para estudar a criminologia. Dentre todas, uma eu gostaria de destacar para você, a teoria do etiquetamento. Fruto de um estudo específico e bastante minucioso de vários criminólogos, mas sobretudo de um chamado Howard Becker, a teoria do etiquetamento propõe a descoberta de que, na realidade, é importante estudar não somente o delinquente, não somente o seu ato chamado delito, mas os processos de criminalização. Porque os criminólogos dessa época, sobretudo os norte-americanos, os estadunidenses, descobrem uma coisa muito óbvia, que é, olha, em vários contextos, a gente percebe que certos comportamentos são criminalizados aqui e aqui não. Ou já foram criminalizados ontem, mas hoje não são. Portanto, o que é que diferencia os comportamentos criminalizados? A sua essência ou o seu processo de criminalização?
Os teóricos do etiquetamento, também chamado de Labeling Approach, marcam aqui a diferença metodológica essencial entre criminologias tradicionais e criminologias críticas, que é a ontologização. Veja você, as criminologias tradicionais partem do pressuposto de que existe o crime antes do processo de criminalização. Portanto, afirmam essa ontologização do crime. Ou o delito está aqui na minha cabeça e sob forma de um livre-arbítrio mal utilizado e eu já o exteriorizarei, ou o delito está na minha constituição biológica, segundo Lombroso, e eu já a exteriorizarei. Os teóricos do etiquetamento negam essa ontologização e dizem: não existe um crime natural, não existe um crime antes do processo de criminalização. E o foco de estudo da criminologia não tem que ser o crime e o criminoso, mas sim esse específico processo de criminalização. E aqui, os teóricos da criminologia do etiquetamento descobrem o caráter político da questão criminal. Ora, se um comportamento aqui é criminalizado e aqui não, tem um elemento político aqui. Um Estado, uma agência do sistema de justiça criminal, opta por uma decisão política criminalizar este indivíduo e este comportamento, e esse não. Então surge a seguinte pergunta: por que é que alguns comportamentos são criminalizados e outros não? Tem-se aqui o surgimento das chamadas das chamadas criminologias críticas, que começam a questionar a ordem social. O papel do etiquetamento foi fundamentalmente importante para fazer cair por terra essa ideia de que seria possível tomar uma relação lógica e ontológica entre um indivíduo e o seu crime, de que seria possível eliminar toda a questão política da criminalização. Os teóricos do etiquetamento, todavia, pararam num ponto muito importante. Eles percebem, sim, é verdade que existe um processo de criminalização e que há fatores determinantes para que um comportamento seja criminalizado num lugar e não seja criminalizado num outro lugar. Só que, apesar disso, eles não investigam detalhadamente quais são esses fatores. Isso coube à criminologia crítica ou criminologia radical, que surge a partir da década de 80 no século XX. A criminologia crítica e a criminologia radical, que para alguns autores são sinônimos, e no Brasil tem Juarez Cirino dos Santos, seu maior expoente, investigam um trabalho a partir do etiquetamento, a partir do Labeling Approach. E elas reconhecem, sim, é verdade que alguns comportamentos são rotulados, são etiquetados de criminosos, de comportamentos criminosos, comportamentos delitivos, e outros não. Mas por quê? A resposta básica que a criminologia crítica ou radical nos oferece é que há fatores políticos e econômicos nessa determinação. E os fatores econômicos são essencialmente os fatores estruturais para isso. Segundo os teóricos da criminologia crítica, um comportamento é criminalizado ou não à medida que criminalizá-lo seja útil para a manutenção, para a expansão e para o fortalecimento de uma ordem político-econômica. E que ordem político-econômica é essa? Especificamente a ordem político-econômica capitalista. Não é por outro motivo que a criminologia radical é uma criminologia de crítica à questão criminal no capitalismo. E esse modelo teórico descobre e aplica os entendimentos nesse sentido, que a questão criminal, o uso do sistema de justiça criminal, o poder punitivo, a criminalização de comportamentos são ferramentas. E não são ferramentas para a proteção de bens jurídicos, ou não necessariamente. Não são ferramentas para a manutenção das condições de vida das pessoas, mas sim para a manutenção de um modelo político de distribuição de mercadorias e de produção de mercadorias. O modelo político do capitalismo, que é marcado profundamente por uma distinção de classes. Classes trabalhadoras, exploradas, que só detêm a força do seu trabalho e seu tempo, e classes exploradoras, que detêm o efetivo capital. A criminologia crítica, portanto, é responsável por virar o foco dos objetos de estudo criminológicos e tirá-los do delinquente e do delito, colocando-os no Estado. Não é por outro motivo que a criminologia crítica e todas as suas vertentes, criminologia queer, criminologia de gênero, criminologia feminista, todas as suas subdivisões são criminologias que preferem olhar para o processo de criminalização e, portanto, preferem olhar para o Estado do que olhar para o delinquente. Porque percebem que o foco de interesse primordial da criminologia deve ser o controle social. O criminólogo crítico se interessará profundamente pelas seguintes perguntas: por que se criminaliza um comportamento e não se criminaliza o outro? Quais os fatores determinantes para que um comportamento seja criminalizado e o outro não?
Quais os critérios econômicos que levam o Estado a criminalizar um comportamento e não criminalizar outro, qual a efetividade do controle social e a que interesses político-econômicos esse controle social serve. A gente aqui já estabeleceu, portanto, os objetos de estudo preferenciais da escola clássica, da escola positivista e das criminologias críticas. O grande mérito dessas últimas foi perceber que existem variadas modalidades de controle social, e não somente o penal, não somente o policial, não somente o criminalizador, não somente o punitivo, que se utilizam dessa mesma estrutura político-econômica para estabelecendo punições, sanções, ainda que informais às pessoas, servirem como ferramentas de um modelo político chamado capitalismo. Surge aqui uma distinção entre controle social formal e controle social informal. Os dois são objetos de estudo das criminologias críticas. O controle social informal diz respeito a agências e instâncias não estatais, ou pelo menos não oficiais, de controle social da vida e dos comportamentos. A família, a escola, os costumes compartilhados entre os seus amigos, entre as crianças, entre as vizinhanças. E quando esse controle informal não dá conta de disciplinar um determinado indivíduo na via que, segundo a criminologia crítica, o modelo político-econômico quer que ele siga, entra em cena a outra modalidade, mais subsidiária, o controle formal, o controle oficial, exercido através das agências do sistema de justiça criminal, da polícia, que o prenderá, do juiz, que o julgará, do membro do Ministério Público, que o denunciará, e do sistema carcerário, que exercerá sobre ele a gravidade da pena de prisão. As criminologias tradicionais, portanto, têm como objeto de estudo preferencial o delito e o delinquente. As criminologias críticas têm como objeto de estudo preferencial o controle social em qualquer uma das suas formas. É verdade, eu disse a você, que você encontrará na sua prova a seguinte informação: a moderna criminologia se ocupa dos 4 objetos e tem como de essencial interesse para o estudo todos eles: delito, delinquente, vítima e controle. Isso está certo, mas não esqueça que, compreendendo como cada uma dessas escolas olhava para os seus objetos de estudo, a gente pode entender e compreender bem quais eram as suas principais características. Eu disse a você que eram 4 objetos e um a gente ainda estudou pouco: a vítima. Veja você, esse objeto tem uma história um pouco particular e não é por outro motivo que alguns autores propõem que a vitimologia, que é inclusive um tópico do teu edital, seja uma ciência autônoma. Ela é certamente uma disciplina um pouco apartada que quer a cada vez mais se introduzir na criminologia. Vejamos o seguinte: a vitimologia hoje estuda a história, o papel e a importância da vítima dos crimes para a compreensão global do fenômeno criminal. Há 3 momentos importantes na história dessa compreensão da vítima como um ator essencial na questão criminal. O primeiro momento nós o podemos retornar à antiguidade, a greco-romana sobretudo. É um momento de muita proeminência da vítima na questão criminal, e um momento em que o uso da pena pública, ou seja, o uso desse poder de decisão de um terceiro chamado juiz ou rei ou qualquer sujeito alheio ao conflito entre autor e vítima, goza de muito pouco prestígio. O direito penal greco-romano é um modelo punitivo pautado por mecanismos de autocomposição de conflitos. Ainda que muitas vezes essa autocomposição pudesse levar à violência recíproca, ainda que muitas vezes essa autocomposição pudesse levar a uma perpetuação de violência, o que, segundo demonstram alguns estudos, era bem raro. O modelo greco-romano de direito penal, se é que a gente poderia falar de direito penal ali, mas o modelo greco-romano de solução de conflitos penais privilegiava a vítima. E não à toa era um modelo de autocomposição de conflitos. Ainda que em delitos graves, homicídios, violências, estupros, escravizações e outros, era geralmente dado à vítima o poder de decidir sobre aquele conflito, demandando uma multa, demandando o exílio do indivíduo, ou demandando propriedades dele, demandando a própria escravização dele em seu favor, ou outras providências semelhantes. Perceba que nesse primeiro momento há uma proeminência da vítima no conflito. O segundo momento vira essa chavinha. O segundo momento é um momento de apagamento da vítima. E ela está, sobretudo,
esse momento está sobretudo configurado a partir do século XII até o século XVIII, XIX, até chegar no século XX. Esse é um momento de confisco público dos conflitos. Um momento em que tem lugar um profundo e lento processo político que Nilo Batista chamará de acumulação primitiva de poder punitivo. Um longo processo político em que os reis dos estados absolutistas acumulavam o poder todo para eles, tirando essas parcelas de poder que antes estavam espalhados pelos centros sociais, e dentre eles a vítima, e configurando e acumulando tudo nas suas próprias mãos. Então, se a vítima tinha um poder para dispor sobre o seu próprio conflito, os estados absolutos passam a dizer que não, que todo conflito penal não é um conflito com a vítima, é um conflito que vitima o rei. E toda infração à lei não é uma infração a um direito subjetivo, mas é uma infração ao rei. Portanto, nesse profundamente lento e longo processo de acumulação primitiva do poder punitivo, os estados absolutistas simplesmente eliminam a importância da vítima no conflito e tomam para o rei o poder de impor a pena pública, ou seja, transformam um conflito que geralmente era solucionado por autocomposição num conflito público, que demandará necessariamente a incidência da pena pública por um terceiro alheio ao conflito, ou o rei, ou mais recentemente o magistrado. Essa situação de coisas muda progressivamente também a partir do século XX, quando a criminologia redescobre a vítima, sobretudo a partir de momentos ali próximos do pós-guerra, em 45 por aí à frente. Com os estudos de um sujeito chamado Benjamin Mendelssohn, a vitimologia passa a ganhar importância. Em todos os sistemas penais do Ocidente, começam a surgir novas propostas políticas de reafirmação da vítima como um personagem importante na prática dos sistemas de justiça criminal. Desde sempre, a vítima passou por esses períodos de um pouco mais proeminência, um pouco menos proeminência. Atualmente, com essa nova redescoberta da vítima, há uma tendência profunda da criminologia e dos sistemas de justiça criminal em aplicar medidas políticas, medidas normativas que privilegiem o interesse das vítimas nos seus próprios conflitos penais. No Brasil, a gente tem vários exemplos de práticas concretas que advieram dessa lógica e desse estado de coisas. As medidas despenalizadoras da Lei 9.099, nós certamente as poderemos relacionar a isso que estamos falando. A composição civil dos danos nada mais quer do que fazer frente à vítima com relação a um dano que foi causado. Se nós formos ao Código de Processo Penal, a previsão recentemente introduzida no artigo 387, que determina a possibilidade do magistrado aplicar na sentença penal condenatória um valor mínimo em favor da vítima que pode ser executado no cível, é mais uma dessas repercussões. Surgem várias subdivisões dos estudos vitimológicos. Algumas categorias certamente podem aparecer na sua prova. Vitimização primária, vitimização secundária e vitimização terciária, por exemplo, se ocupam do momento e dos agentes de vitimação. É muito simples. A vitimização primária, no geral, está atrelado ao processo de sofrimento dos próprios efeitos da conduta. Eu, Rodrigo, acabei de sofrer um roubo. Portanto, a subtração do meu patrimônio causa em mim uma vitimização primária. A vitimização secundária geralmente está atrelada à vitimização feita pelos próprios órgãos do sistema de justiça criminal. Eu, Rodrigo, depois de sofrer um estupro, imagine que eu, mulher, depois de sofrer um estupro, já sofri a vitimização primária, vou me dirigir à delegacia de polícia, terei que relatar novamente esse caso, que certamente já foi absolutamente traumático para mim, terei que me submeter a vários exames íntimos, a vários exames dos órgãos genitais, para comprovar a materialidade do delito. Depois, durante o processo penal, terei que rever o meu agressor durante a instrução, segundo alguns autores, podendo inclusive ser conduzida, eu, vítima virtual, coercitivamente para fazer reconhecimento do agressor e etc. Revitimização, portanto, está atrelada a um processo de perpetuação de efeitos danosos a uma vítima causado não pelo infrator, mas por órgãos do sistema de justiça criminal mal preparados para lidar com as vítimas de crimes graves. E o processo de vitimização terciária diz respeito a uma falta de acolhimento de uma vítima que já passou
pelo processo de vitimização primária e pelo processo de vitimização secundária no bojo do seu seio social. A vitimologia progressivamente ganha mais corpo, ganha mais autonomia como disciplina científica e hoje certamente é uma disciplina que se soma à criminologia para que dentro daqueles 4 objetos de estudo essenciais da criminologia seja um dos principais. Voltemos: delito, delinquente, vítima e controle social. A moderna criminologia, a criminologia contemporânea, é uma disciplina científica que estudará esses 4 objetos, mas é verdade que, como vimos, cada um deles tem uma particular história, e cada particularidade dessa história é influenciada por um momento, por uma concepção política de mundo e de questão criminal, e também datada muito perceptivelmente num momento da história do pensamento criminológico. Vamos fazer uma brevíssima revisão. Criminologias tradicionais e criminologias críticas são 2 grupos de pensamento criminológico que se diferenciam a partir da legitimação da ordem social, escola clássica e escola positivista, e da deslegitimação dela. Criminologias críticas, criminologia radical, criminologia queer, criminologia de gênero, criminologia ambiental, criminologia cultural, dentre outras. As criminologias tradicionais têm como objeto de estudo preferencial o delito, escola clássica, e o delinquente, escola positivista. E as criminologias críticas têm como objeto de estudo preferencial o controle social, seja formal, seja informal. Quanto àquele terceiro objeto de estudo, a vítima, ela passa por 3 fases importantes. Uma fase de proeminência, uma fase de apagamento ou de desconsideração, você pode achar isso em provas com várias nomenclaturas, e por fim uma fase de descobrimento a partir do século XX até os dias de hoje. Espero que você tenha conseguido nessas nossas 2 partes de uma aula compreender um pouco sobre os aspectos introdutórios da criminologia. É claro que eu não abordei tudo que pode cair na tua prova para delegado de polícia com relação a esses temas. São temas complexos, são temas amplos e para abordar tudo nós precisaríamos de um curso de muitas horas. Mas eu tenho certeza que você conseguiu pelo menos dar o pontapé inicial nos estudos dessa disciplina, que é não somente relevante para acertar o máximo de questões possíveis, mas para desenvolver um pouquinho do senso crítico que qualquer delegado de polícia precisa ter sobre a questão criminal. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir o vídeo, de assinar o sininho e de seguir a gente no @dedicaçãodelta no Instagram e no @profRodrigoBarcelos com 2 L's, onde você me encontrará para tirar quaisquer dúvidas que tenham sobrado. A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá.